pediram essa questão aqui, certo, de resistores, né, lei de Ohm e tudo mais. E é uma questão interessante porque ela vai quebrar um pouquinho daquela nossa noção meio, nossa noção foi esquisita, mas daquela noção meio engessada do que são resistores em série e em paralelo. Dá só uma olhada. Ele diz o seguinte, ó, a gente vai ter aqui uma associação de resistores e ele deu que a diferença de tensão, né, entre os pontos A e B é de 10 volts. Então você já sabe que toda essa DDP aqui, ó, tá na casinha dos 10 volts, beleza? A gente já sabe disso. E além disso, ele diz que a corrente é de 2,5 ampere. Ah, então que legal. Toda essa corrente aqui, a corrente aqui, ó, vou fazer de azul, certo? A corrente que sai do A aqui chega pro B, 2,5 ampere. Pô, pessoal, isso é bacana, isso é bem interessante, certo? Isso é bem interessante. Então, ó, vamos começar aplicando a lei de Ohm, pode ser? A primeira lei de Ohm, né? U igual a RI, né? Assim. Mas vamos lá, quem é esse R? Ó, eu vou fazer o AB, ou seja, a diferença de tensão entre A e B. Esse R é o R equivalente, certo? E o I vamos deixar do jeito que tá. Então, ó, a DDP vale 10. O R eu não sei quanto vale, por isso que eu vou descobrir. E o I é 2,5. Bem, então quem é o R equivalente? Pessoal, é simplesmente, ó, 10 dividido por 2,5. Facilmente você encontra que é 4 ohm. Beleza, então, pessoal, o que é esse 4 ohm que a gente encontrou? É a resistência desse conjunto todo aqui, ó. Agora vamos trabalhar, né? Bom, então deixa eu copiar aqui a figura para a gente poder mexer com ela do zero, certo? Porque eu quero mostrar para vocês como é que trabalha com esse tipo de situação. Então, vamos lá, coloca aqui. Pronto, assim tá bom. Deixa um pouco mais aqui. Pronto, tá beleza. Beleza, vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal, quando vocês estiverem diante desse tipo de situação, minha dica é marque pontos. Como assim? Ó, aqui ele já deu pra mim que é o ponto A. Então, ó, nem vou mexer. Pessoal, isso aqui, quando você tem apenas o fio, a gente chama de fio liso, certo? E aí eu vou escrever aqui, ó. Em um fio liso, peraí, só. Em um fio liso, os potenciais, os potenciais, os potenciais são iguais, certo? É esse fato que a gente vai precisar para resolver essa questão. Então, olha só, como é que é um fio liso? Se aqui é A, aqui na ponta também é A. Então quer dizer que aqui também é A, exatamente. E aqui embaixo, adivinha? A também. Beleza? Agora, pessoal, percebam uma coisa. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de um ponto C, não vai? Mas ó, aqui é fio liso, né? Então aqui embaixo também é C, ó. Então olha que legal. De A para C, eu tenho três resistores. Eu tenho 2 ohm, 2 ohm e o resistor R, né? Vocês sabem o que isso quer dizer? Todos esses caras aqui, ó, todos esses caras aqui estão em paralelo, certo? Então, pessoal, tomem cuidado porque algumas vezes alguns alunos, né, tanto os alunos que estão iniciando quanto alguns alunos que não resolvem assim alguns problemas mais, digamos assim, difíceis, né, acabam caindo nesse erro que é pensar que todo resistor só está em paralelo quando você visualiza os caras em paralelo. Não. Resistores em paralelos quer dizer em paralelo, perdão, quer dizer que eles sentem a mesma DDP, certo? Então o que significa o cara estar em paralelo? Significa que ele sente a mesma DDP. Na prática, quando você estiver analisando circuitos, o que é a DDP? É esses dois pontos aqui, ó, o ponto que começa e o ponto que termina. Então olha só, aqui vai de A para C, aqui vai de A para C e esse aqui vai de A para C, certo? Beleza? Show, moça. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Pô, essa primeira vai ficar assim, ó. 1 sobre essa resistência, né? Vai ser... Vou chamar de R', tá? Só pra vocês entenderem que R' é o equivalente desse cara aqui, ó. Então eu vou ter 1 sobre 2
mais 1 sobre 2 mais 1 sobre R, né? Lembrando que aqui a gente está associando em paralelo, tá? E aí, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 fica 1, né? Então isso aqui vai dar R mais 1 dividido por R, né? Então quem é o R'? O R', inverte, vai ficar R dividido por R mais 1, certo? Show. Beleza? Então essa é a equivalente da primeira parte do circuito. Agora a gente tem o seguinte, né? Tu tem aqui o ponto A, o resistor equivalente R', certo? R'. E você tem, ó, esse resistor aqui de 3.5, certo? Esse cara bem aqui, ó, de 3.5. Fechou? De 3,5. Então, quem é a resistência equivalente entre os pontos A e B? Ela é o R' mais 3.5. Professor, por que mais? Porque aqui, ó, esses dois aqui, ó, eles estarão em série. Professor, e como é que eu identifico que eu tenho resistores em série? Quando eles sentirem, né, a mesma corrente, tá? Sentem a mesma corrente, ok? Então, se tu tiver dois resistores, eles estão sentindo a mesma corrente, tá em série. Eles estão entre os mesmos dois pontos, em paralelo, certo? E aí, para marcar esses pontos, né, só para voltar aqui para a gente detalhar um pouco mais, para marcar esses pontos é bem simples. Ó, quando for fio liso, né, os pontos vão ser iguais. E aí, ó, quando você tiver, por exemplo, pô, tô aqui nesse resistor. Quando você passar por um resistor, você vai ter um potencial diferente. Então, aqui seria já um terceiro ponto, entendeu? Basicamente é isso. Ó, passou por um resistor, o ponto ele muda, ok? Mas, se vocês lembrarem lá do início da questão, quem é essa resistência? A gente descobriu que ela era 4. Ó, então eu sei que R' mais 3.5 é 4. Ah, então o R', né? Ele é o que? Ele é 0,5. Vamos deixar na forma de fração, pode ser? Mas quem é o R'? É o R dividido por 1 mais R. Isso tudo tem que dar igual a 1 meio. Assim sendo, né? 2R tem que ser igual a R mais 1. Então 1 mais R. Então facilmente você encontra que esse R tem que ser 1 ohm, ok? Então olha só, questãozinha bem legal, bem interessante. E aí nosso gabarito letra B de bola, certo? Então guardem essa dica para quando vocês estiverem mapeando aí circuitos, certo? Tá entre os dois pontos, paralelo, tá sentindo a mesma corrente em série, ok? Tentem ir aprendendo a desvencilhar a mente só da figura em paralelo, porque senão vocês podem acabar tendo dificuldade para resolver questões mais complexas. E são questões como essas que fazem aquele diferencial na nota, né? Beleza? Então é isso. Valeu, tchau, tchau.